Olá, espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos dar início então ao nosso encontro de hoje, tá? Hoje nós vamos estar conversando sobre a metodologia de extensão, tá? Então hoje vamos adentrar aí nesse universo de entender os métodos e os meios de se trabalhar com extensão, né? Então eu gosto sempre de dizer que esse é um momento do conteúdo onde a gente começa a visualizar planos de ação mesmo dentro da extensão. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre a execução de um projeto de extensão, né? Espero que vocês já tenham aí dado uma olhadinha em alguma coisa, mas essa aula de hoje, ela está totalmente linkada com essa ação de vocês poderem estar desenvolvendo esse projeto. É uma aula, né, que faz parte aí da nossa ementa e onde vamos estar percebendo melhor e entendendo melhor como se trabalhar os métodos, né, ou os métodos e meios que a gente fala em extensão rural. Então, nós vamos ver aí hoje planejamento de ação, né, dentro das realidades de projetos de extensão e os métodos em si, tá? Os participativos, individuais, convencionais. Então, para começar, né, bem começar, vamos assim dizer, o nosso conteúdo, vamos fazer uma reflexão em torno de alguns pontos que nós já conversamos dentro da disciplina e que são importantes, são indispensáveis para que a gente execute bem as atividades dentro da ideia da metodologia, dos métodos, tá? Então, primeiro, é importante lembrar que estaremos trabalhando extensão sempre voltada para a ideia de extensão como educação, né? Primeiro ponto aí que a gente precisa estar recordando, né? Lembrar a extensão como educação. E a gente já viu isso bastante aqui na disciplina, que existem diferenças entre as formas de se trabalhar a extensão e a forma que a gente deve pensar quando a gente vai trabalhar os métodos e os meios é justamente dentro dessa ideia da extensão como educação, tá? Uma vez pensando a extensão como educação, a gente tem que pensar também a educação como uma forma de autonomia, tá? Pensar a educação como uma forma de autonomia. A gente já falou sobre isso e vamos ver com mais clareza, né? Como trabalhar com as comunidades de forma a prepará-los com esta autonomia que a gente chama. Então, essa é a ideia, né? Já se trabalhou há muito tempo atrás, a gente viu na história da extensão, conduzindo o agricultor, a agricultora, né, como um fantoche ali. Mas aqui a gente está hoje diante de uma nova realidade, onde se deve pensar na educação dentro da extensão com uma forma de autonomia, tá? Sempre visando a integração educador-educando. Nunca aquela verticalização que vocês já são conhecedores demais, que até apareceu na prova, né? A história da verticalização. A gente já sabe que não é o correto. Então, trabalhar numa vertente de educação não formal, né? E sempre lembrando as ideias aí do grande Paulo Freire, da comunicação, aquela obra maravilhosa, Comunicação ou Extensão, né? Então, ideias aí para nortear esse momento do nosso encontro, que é sobre metodologia da extensão. Então, eu coloquei, acabei já botando tudo de vez, coloquei o efeito, mas vamos lá. Qual seria, então, a dinâmica que deveria acontecer esse processo? Deixa eu ver, acho que tem gente pedindo para entrar. Um momentinho, gente.
Permitir. Deixa eu ver se as meninas entraram aí. Só um pouquinho e a gente continua. As meninas entraram aí, Ana Paula. Deixa eu, Brian tá aqui. Deixa eu terminar de aceitar o pessoal, para não ter que interromper toda hora, gente. Vamos lá. Pois então vamos, né? Acho que todo mundo estava tentando entrar aí, agora já foi. Quer dizer, ainda tem mais gente, a turma ainda está reduzida, mas vamos lá. Então vamos continuar, gente. Estamos falando de metodologia de extensão, tá? Vamos ver hoje aqui os métodos e os meios para se trabalhar planos de ação dentro de projetos de extensão rural. Então, se a gente for pensar num ciclo, numa dinâmica, num processo de trabalhar metodologia em extensão rural, quais seriam os passos, professora, a seguir, né? Vocês poderiam estar se perguntando. Estou colocando o cursor no primeiro momento, né? Qual o primeiro momento que eu devo pensar, né? Para começar o meu processo aí de trabalhar metodologia em extensão? O primeiro momento que se deve pensar é o momento do conhecimento da realidade. Que realidade é essa? Daquela realidade da comunidade rural que se deseja trabalhar. Então, o primeiro passo está aqui no nosso cursor, espero que vocês estejam vendo, né? Que é esse conhecimento da realidade, é o primeiro momento. A partir do conhecimento da realidade, daquela realidade rural, a gente parte para o segundo momento, que é o momento da organização da ação de gestão social. Então, eu só vou organizar a ação social que eu estou pretendendo desenvolver no meu projeto de extensão, na minha atividade de extensão, no meu plano de ação, eu só vou organizar a ação depois que eu tiver o conhecimento necessário acerca da realidade daquela comunidade rural que eu estou tentando desenvolver o meu plano de ação. Saindo do segundo momento, nós vamos para o terceiro momento, que aí sim é o momento da execução da ação, né? Assim como o acompanhamento. Então, esse terceiro momento é o momento da execução da ação, bem como o momento também do acompanhamento de modo geral, tá? Então, vamos ver alguns pontos, né? Importantes para a gente ir adentrando aí nos métodos, né? Até chegar nos métodos. É importante lembrar, como eu venho, né, sempre fazendo esse, como é que eu posso falar, esse feedback aí na cabeça de vocês, que a extensão rural, desde os seus primórdios, ela desenvolveu e adaptou, a gente viu isso perfeitamente na história da extensão, métodos e meios de comunicação para estar trabalhando com os agricultores. Seja da forma que for, né? Em alguns momentos meio vilão, em alguns momentos meio mocinhos, mas a extensão rural, né, se a gente for usar esses termos, sempre esteve ali nesta luta de desenvolver métodos e meios para a comunicação, né, com os agricultores. Então, isso não começou isso de ontem, isso vem há muito tempo, a gente viu isso na história da extensão. Então, a partir desse contexto aí, sempre se esteve na extensão buscando a conjugação dos métodos e dos meios também, que a gente vai ver que eles andam juntos. Alguém tentando entrar, é hoje.
Atrapalha demais isso. Mas eu tô com a tela só. Então, gente, como eu ia dizendo, a conjugação dos métodos e dos meios, né? Essas duas ferramentas garantem a realização de um bom trabalho de um extensionista, né? A gente vai conhecer hoje esses métodos, esses meios. Boa tarde. E como trabalhá-los para, assim, garantir a realização de um bom trabalho de um extensionista, que é o que eu acredito que vocês todos desejem aqui, né? Exercer um bom trabalho enquanto extensionistas. Então, os métodos são ferramentas que devem sempre ser utilizadas em extensão de processo. Como é essa extensão de processo, tá? Antes de falar da extensão de processo, que está dentro, na verdade, dessa ideia da eficiência, né, que eu falei, que eu espero que vocês, enquanto extensionistas, desejem, né, essa eficiência no trabalho de vocês, enquanto extensionistas, né? Então, a eficiência pretendida, né, com o método de extensão, vai depender principalmente de dois fatores. Então, toda eficiência que vocês desejarem desempenhar na vida de vocês enquanto extensionista, vocês devem ter dois fatores em mente. Primeiro, o contexto, né, em que está sendo usada ali a ideia de extensão. Então, buscar sempre a ideia da extensão de processo, que essa extensão de processo é seguir esse fluxo, né, não mudar em momento nenhum a ordem do slide que a gente viu anteriormente, né, sempre a base sendo o conhecimento da realidade, né, daquela comunidade rural, para daí partir para a gestão e execução, tá? Então, primeiro ponto para que se tenha eficiência é extensão de processo, e o segundo, o planejamento, né? Tudo que a gente vai fazer quer ter eficiência, quer ter êxito, planejamento da atividade de extensão, tá? Então, o ou as extensionistas ou extensionista necessitam sempre conhecer, selecionar, planejar e utilizar corretamente os métodos e meios em função do público, dos objetivos, do assunto que vocês estão desejando abordar, né? Seja no projeto de extensão, como a gente está falando, ou na mensagem que vocês querem transmitir, se é uma palestra. Então, deve ter sempre em mente essas ideias que a gente já discutiu na disciplina. Eu falo sempre isso e trago esse exemplo aqui do dia de campo, né? Para que a gente trabalhe com êxito, com eficiência, que é o que a gente está abordando nesse slide, a gente, claro que tem que trabalhar primeiro em função daquela realidade, porque se eu fizer um dia de campo, né, por exemplo, se for organizado um dia de campo para uma comunidade, acerca de um assunto ou de um tema que não tem nada a ver com o que eles trabalham, que não tem nada a ver com o que está sendo desenvolvido de atividade naquele ambiente, naquela comunidade rural, é em vão fazer um dia de campo, né? Em vão. Deixa eu abrir aqui que tem gente tentando entrar. Então, é como se fosse... falando assim, bem no popular, perdido, né? Fazer um dia de campo se você não está fazendo um dia de campo dentro de um tema que é um tema que você já vem trabalhando ali, que vem desenvolvendo junto com a comunidade, né? Então, só é possível fazer algo que seja proveitoso se você está dentro do contexto daquela comunidade. Espero que a Ana Paula tenha conseguido entrar aí, viu? Eita, vamos lá. Então, gente, a proposta que eu trago hoje para vocês, de trabalho na metodologia de extensão rural, é uma proposta que faz um convite ao mesmo tempo, para que vocês não esqueçam que para trabalhar a extensão, né, dentro dessa metodologia que se preocupa com a realidade rural, é preciso, antes de mais nada, abandonar aquela velha postura, tá? De descobrir meios e formas para motivar
e convencer os agricultores para o uso de tecnologias, que era isso que se fazia, né? A gente viu isso demais. Então, essa postura, ela deve ser abolida, tá? Abandonada. Essa postura de ficar o tempo inteiro buscando formas, meios, métodos, apenas para convencer o agricultor de que essa ou aquela tecnologia é importante para ele, né? Sem uma preocupação com a demanda real do agricultor e da sua realidade, isso deve ser abandonado, tá? Esses métodos e meios cheios de segundas, terceiras e quartas e quintas intenções não vale a pena. Não é a postura correta, tá? Então, outra ideia que deve ser extinguida, abandonada também pelos extensionistas, dentro dessa ideia de metodologias e métodos, é que o extensionista tem que resolver todos os problemas dos produtores. Não tem, né? A gente vê muito isso claro aqui dentro desse conteúdo de hoje. O extensionista, ele não tem que resolver todos os problemas dos produtores. Muito pelo contrário. A ideia aqui, a ideia na hora que vocês estiverem fazendo o projeto de extensão de vocês, é trabalhar de modo não a resolver os problemas, mas instruí-los para que eles consigam resolver os seus problemas. Esta é a ideia. Por isso que a gente falou da educação no segundo slide. A educação é em forma de autonomia, né? Voltada de modo a dar autonomia ao agricultor. Porque esta, sim, é a ideia. O extensionista trabalhar como facilitador do processo e não como quem determina todo o processo, tá? Porque senão a gente vai estar voltando àquela velha história, né? Vai ser apenas difusão de tecnologias. Isso já ficou para trás, vocês já entenderam que apenas difusão de tecnologia não funciona. A difusão de tecnologia não é negativa, não é isso que a gente fala, né? Não é que a difusão de tecnologia ela é algo que é negativo, mas é a forma que é trabalhada. Aqui a gente está falando de forma, de métodos, de meios. Então, o método de trabalhar essa difusão de tecnologia é que tem que ser diferenciado, tem que ser dentro dessa postura, né? De abandonar esse convencer para transferir, né? A gente já viu isso. Então, pontos antes da gente adentrar mesmo nos métodos, tá bom? E vamos pensar, né? Se vocês estivessem diante de uma situação ou dessa ilustração, né? Como vocês fariam o planejamento de vocês, o esboçozinho? Se é que vocês já não começaram a fazer esse esboço, seria interessante que já tivessem começado, né? Se vocês fossem abordados agora para começar uma ideia de um projeto de extensão, como que deveria ser o planejamento de ação de vocês dentro desse projeto? Quais os passos, quais os comandos que vocês deveriam seguir ou que devem ser seguidos? Vamos pensar neles? Primeiro comando, qual que vocês acham? Abre aí o áudio de alguém para me falar ou escreve. Qual é o primeiro comando que vocês acham que vai aparecer aqui? Pode escrever. Qual é o primeiro comando do planejamento de ação? Deve ser de quem? Vocês estão me escutando, será? Alô? Vocês estão me escutando? Alguém digita? Saber a realidade do produtor. Isso aí. Então. Hã? Obrigatoriamente pago. Vixe, tem alguma coisa no teu fundo de música aí. Vamos lá. Então, falou saber da realidade do produtor. Então, o primeiro comando, né? É o público. E quem é esse público? A gente tem que pensar, quando a gente pensa nisso, para quem é que a gente está desenvolvendo o nosso projeto, a nossa ideia, o nosso planejamento. Quem é o nosso público, né? O nosso público, dentro da ideia de extensão, sempre será os
agricultores, né, agricultoras. Então, quem é? O que tem por trás da vida daquelas pessoas que eu estou tendo contato ou que eu estou pensando em levar um plano de ação? Quem é ou quem são aquelas pessoas, né? Como elas são? O que elas já sabem? Esse é o ponto que eu diria que é mais importante para partir, né, a ideia do plano de ação de vocês. O que aquela comunidade já sabe? Como é que eu descubro o que elas já sabem? O que elas já fazem, né? Porque toda comunidade rural, o que mais tem é conhecimento, é vivência, é experiência. Então, eu preciso ter informações acerca disso, né? Eu preciso saber o que é que já se desenvolve ali. No que é que eu posso colaborar com o meu planejamento de ação. O que é que eu vou levar que vai ser, de fato, benéfico, que vai, de fato, contribuir para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aquelas famílias rurais. Primeiro questionamento público que eu vou atender no meu planejamento de ação, tá? Primeiro ponto. Vamos lá. Então, apareceu aqui bem a minha família, né? A família rural que vai ser atendida, a comunidade rural, é o meu primeiro comando. Eu devo ser norteado ou norteada, antes de mais nada, por esse público, que é essa família rural, que é essa comunidade rural. Segundo comando do público, eu vou para onde? Aí sim, a partir do conhecimento, daquela realidade, depois que eu tomei um cafezinho, que eu bati um papo, que eu escutei, que eu deixei falar, porque às vezes o extensionista chega e só quer ele falar, não quer escutar, o agricultor, aí vai dar zebra na certa, se você não escuta, só fala, né? Então você tem que parar, escutar, puxar a cadeira para um cafezinho, para o que tiver mais ali para oferecer, que é bom demais um papo com eles. Conversa, escuta, sem pressa, na boa. E dali você vai colher muitas informações para o teu estudo, para o teu trabalho, para o teu planejamento de ação. Certo? Então, daí eu vou sair, ó, com a minha cabeça borbulhando de ideias e vou chegar num objetivo, tá? No meu planejamento de ação. Aí, depois que eu me intero, vamos assim dizer, né, de tudo ali daquela comunidade, daquela família rural, aí eu vou para os meus objetivos dentro do meu planejamento de ação. Então, quando eu penso no objetivo, eu tenho que pensar no quê? Para que eu vou desenvolver esse plano de ação? Né? Com que finalidade? De fato, onde eu quero chegar com esse plano de ação? Né? Qual é a expectativa que existe em torno deste meu plano de ação? Que mudança eu quero levar para aquela família que eu escutei e que eu senti que estão com tantas demandas, né? Qual que eu posso, de fato, ajudar aqui? De tantas que eu escutei, qual, de fato, eu posso aqui levar uma mudança? É o comportamento, é a atitude deles que eu vou precisar intervir para que eles consigam ter melhor retorno na produção deles? O que é que eu vou desenvolver na ideia do meu objetivo? Onde eu quero chegar, tá? Então, partindo do público, da comunidade, eu vou traçar os objetivos, tendo em mente onde eu quero chegar. Então, terceiro comando. Aí, agora sim, depois que eu estou com tudo que eu preciso de informação da comunidade, ou pelo menos boa parte do que eu preciso, depois que eu consigo delinear os objetivos, eu vou chegar no conteúdo, né? Aí, agora eu vou chegar no conteúdo para desenvolver o meu plano de ação. Então, que conteúdo é esse? Né? Qual é o assunto?
que eu vou de fato abordar. Aqui agora a gente já fala mais dentro da ideia acadêmica, né? Aquelas experiências que foram escutadas, que foram levadas em consideração, agora vem para a ideia da academia de trabalhar, né, um conteúdo que venha a ter um formato, né, de responsabilidade, de compromisso, contando com cronograma, contando com orçamento, contando com conteúdo, um mundo de assunto, né, para concretizar um plano de ação. Então, a partir do assunto que foi determinado, né, como conteúdo central do teu plano de ação, do teu planejamento de ação, somado àquelas experiências, da observação do que falta naquela comunidade, eu vou desenhando o meu conteúdo, vou, digamos assim, né, escrevendo o desenvolvimento do meu plano de ação, tá? Então, como quarto, aparecem então os métodos. Depois disso tudo, é que eu vou chegar nos métodos. Vamos pensar neste conteúdo como uma revisão, por isso que eu disse, é o momento que vai, né, para a parte mais acadêmica. Sai do cenário lá da comunidade rural e vamos sentar aqui, né, para pensar no conteúdo, vou fazer uma revisão, vou ver o que aqui já tem dentro dessa ideia que eu estou pensando em trabalhar. Imagine o pessoal lá daquele projeto que montou, construiu um drone, né, foram trabalhar com um drone na comunidade. Então, esse pessoal teve o acesso à carência lá, teve um momento lá na comunidade, teve um momento de traçar o seu objetivo e teve um momento de focar no conteúdo de fato a trabalhar, né? Então, volta para a academia para pensar na construção do drone, no que vai ser levado para eles. Então, depois desse momento que eu saio do conteúdo, eu então entro agora nos métodos, né? Já sei o que eu vou fazer, estou com o conteúdo aqui mais ou menos em mente para explorar. Agora, os métodos diz respeito ao quê? Como, né? Como vou fazer tudo isso? Tudo isso tem que estar no meu plano de ação. Como eu vou fazer tudo isso que eu estou pensando, que eu descobri, que eu estou empolgado para fazer, que eu estou com vontade de fazer naquela comunidade? Como eu vou fazer tudo isso? Quais procedimentos eu posso utilizar para colocar esse plano de ação, de fato, como uma ação dentro daquela comunidade? Quais as técnicas que eu vou ter que utilizar dentro do que eu percebi que está precisando lá naquela comunidade? Quais as técnicas que eu posso pensar em utilizar, né? Aí, logística, né? Recursos, muito importante pensar nos recursos. Tudo isso está aqui também, tá? A ideia foi surgindo lá no conteúdo, mas aqui na metodologia é tudo muito bem descrito, né? Dos métodos. Que recursos? De onde eu vou tirar o recurso? Né? Eu estou envolvida em algum outro projeto que vai dar suporte para desenvolver esse plano de ação? Não, tem que ser os próprios recursos da comunidade rural, como que é? Tá? Então, logística também, né? Como que a coisa pode funcionar para você chegar lá naquele resultado esperado, tá? E sempre o extensionista se colocando ali como um facilitador no que ele está desenhando, delineando para aquela comunidade. Como um facilitador que vai estar sempre disposto a ajudar, né? No processo, mas ajudar de modo a sempre manter a autonomia do produtor, do agricultor. Então, gente, deste cenário, nós chegamos na classificação dos métodos, tá? Os métodos podem ser individuais, massais ou grupais. Porém, antes de fato de falar dos métodos, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns princípios importantes em metodologia de extensão rural, tá? Então, quais são os princípios que são importantes eu levar em consideração, professora, dentro desse conteúdo de metodologia?
Primeiro, que a gente já falou, vou só reforçar. O princípio da metodologia, ele parte das necessidades sentidas. Então, começa a partir de uma abordagem com o grupo de agricultores ou com a comunidade, que você tem como objetivo ali realizar um diagnóstico participativo. Então, quando a gente fala de diagnóstico participativo, é de fato chegar a um diagnóstico, né? Sair daquele papo com um diagnóstico, mas de forma participativa, onde como é que como é que os médicos chegam a um diagnóstico? Como é que nós, enquanto agrônomos, chegamos a maioria, né, aqui na sala, que aqui também tem o pessoal da zootecnia, mas em qualquer área, como é que a gente chega a um diagnóstico? A partir de uma investigação. E como é que se faz a investigação aqui em extensão rural? A investigação é a partir de um diagnóstico participativo, onde o agricultor fala para a gente saber como a gente vai identificar os problemas, né? Então, a gente só identifica os problemas quando a gente permite um diagnóstico participativo. A gente chega a um diagnóstico que é participativo, com a participação dos agricultores. Então, identifica-se assim os problemas e as necessidades, então, são sentidas, né? A partir das falas das famílias de agricultores, certo? E aí você começa a pensar, né? A partir desse papo, ou desse diagnóstico participativo, a gente já está aqui nos princípios da metodologia, e dentro da metodologia a gente viu que tem a parte do recurso. Então, eu já chego ali pensando também em sondar na conversa, na investigação, como que funciona a parte dos recursos naquela comunidade. É uma comunidade que já é organizada, eles têm recurso disponível que pode nos ajudar até, né? Com o próprio recurso local. O recurso não é só financeiro, não é só ter dinheiro na conta. Recurso é o que é que eles têm que a gente pode aproveitar, né, para fazer a coisa acontecer, tá? Então, quando a gente fala dessa parte dos princípios da metodologia, a gente vai ver que às vezes dá para trabalhar com a própria capacidade de recurso local ali da comunidade rural, tá? Onde aí a gente vai ver que alternativas ou soluções para os problemas que foram identificados naquele bate-papo, né, podem ser baseados principalmente nos recursos locais já existentes ali naquela área, naquela comunidade, diminuindo assim a dependência dos recursos externos, o que é muito importante, né? E, consequentemente, garantindo sustentabilidade e replicabilidade em outras famílias da comunidade. Por que, professora, a gente pode garantir a sustentabilidade? Vocês entendem, né? Se eu aproveito o local ali, a sustentabilidade está, se eu aproveito os recursos locais, a sustentabilidade está automaticamente embutida aqui nessa ideia. Agora, a ideia da replicabilidade em outras famílias da comunidade é porque serve de modelo, né? A gente vai ver muito isso aqui nos métodos. O vizinho ali daquela comunidade, daquela família rural, se você está numa família rural, vê que a coisa está acontecendo com os recursos ali da própria comunidade, já fica também querendo ver acontecer na realidade dele. Então, essa replicabilidade de outras famílias na comunidade é muito importante. E a gente, né, com esse princípio básico de observar o que tem de recurso ali local para explorar, pode sim chegar nessa realidade, tanto da sustentabilidade como da replicabilidade em outras famílias da comunidade, certo? Princípio básico, gente. Sempre o simples primeiro e o complexo depois, tá? Menos é mais. A ideia minimalista, sempre, principalmente aqui, né? Onde a gente está falando de comunidades rurais, de realidades, de pessoas que já vêm de uma simplicidade muito grande. Então, eu não posso me preocupar em levar primeiro o complexo, tá? Em levar primeiro o complexo, eu tenho que me preocupar em levar primeiro o simples, né? Partir da ideia da simplicidade. Então,
quando a gente fala de partir do simples primeiro para o complexo depois, é aquela ideia de procurar aplicar uma técnica ou uma solução que seja baseada no princípio da simplicidade, de modo que se possa ser replicado, como já falei, né, serviço de modelo, replicado por outros agricultores. Como eu já disse também, quando se vê resultados concretos, né, aí depois sim eu vou avançar para técnicas mais complexas. Que é isso, professora? É eu estar observando, né, se naquela realidade rural ali, às vezes eu trabalhar com a simples compostagem, ensinando ali a fazer uma compostagem, montar uma composteira e tudo mais. De repente, uma coisa simples dessa pode fazer uma diferença muito grande. E às vezes eu estou tentando descobrir algo mais mirabolante, vamos assim dizer. Acho que vocês nem nunca ouviram essa palavra, que é do meu tempo. Às vezes estou tentando descobrir algo assim, nossa, para levar como plano de ação um drone. E às vezes eles só estão precisando mesmo aprender a fazer uma compostagem, que não sabem. Tá? Então, simples, investigação, primeiro assim, sempre partindo da simplicidade, para entender como ajudar de fato, e não o contrário, do complexo para o simples. Outra coisa importante, como princípio, antes de partir para o passo a passo mesmo ali da metodologia, esse avanço no passo a passo, de maneira gradual, tá? O princípio-chave é a gente entender que a apropriação da proposta não tem regra, né? Ela é um processo que é ordenado, é sequencial, que pode permitir uma maior participação da população rural, mas tudo no seu tempo. Então, essa flexibilidade, né, de entender essa questão do tempo, né, é necessário, porque cada comunidade vai requerer um passo a passo, um tempo diferente para se apropriar daquela coisa que a gente está levando como um plano de ação. Eu não posso comparar, né? Se eu tenho aqui a comunidade Piripiri, né, aqui em Bom Jesus, eu não posso comparar, eu já trabalhei, inclusive, com a comunidade Piripiri, eu não posso achar que eu conheço a realidade já de Bom Jesus, da região toda aqui de Bom Jesus, porque eu trabalhei na comunidade Piripiri e falava, não, vai ser tranquilo demais, vocês podem ficar sossegados, né? Se vocês estivessem todos aqui em Bom Jesus, mas vocês podem ficar sossegados, que vai ser sossegado. Eu já trabalhei na comunidade Piripiri, eles pegam rápido, eles são muito dispostos, são muito antenados, interessados, flui bacana, eles se empoderam mesmo da situação. Eu não posso comparar a realidade de comunidades diferentes. Quem gostaria de falar? Eu estou achando vocês muito silenciosos assim. Quem gostaria de falar em alguma realidade de comunidade, né, que já trabalhou e que já fica assim meio tenso quando pensa em executar esse projeto de extensão, porque já trabalhou e já sentiu uma dificuldade, ou não? Estou tranquilo porque eu sei que eu estou pensando num projeto assim que não vai me dar muito trabalho. Como é que vocês estão em relação a essa ideia do projeto? Me digam aí, para eu poder seguir aqui com o nosso conteúdo. Vocês estão sentindo que dentro do que a gente já começou a falar aqui, vai ser moleza ou que vocês vão ter um pouquinho de serviço? Ou estão perdidos? Estou esperando. Estou achando vocês muito quietos. Eu estou perdida no projeto, né, Ana Paula? Tá. Quem mais? Eu estou um pouquinho, tá. Quem mais? Todo mundo no mesmo barco das meninas? Essa introdução da aula está deixando vocês mais preocupados ou mais relaxados em relação ao projeto?
Escrevam só assim, preocupados ou relaxados, só 1 ou 2. Para saber que vocês estão acordados. Israel preocupado. Quem mais? Tem que ter alguém que está tranquilo, não é possível. Pensando que preocupado, mas vai dar certo. Tem alguém assim? Estou vendo que vai ter serviço, mas vai dar certo. Ninguém? Ai, como é ruim isso. Vai dar certo. Ai, Ítalo, ufa. Salvando a lavoura e a pátria. Ah, se a gente encontrasse o salvador da pátria. Enfim, vamos lá. Muda o assunto, voltando. Então, gente, dando sequência, pelo menos eu senti agora que vocês estão acordados, vocês estão aí, né? Partir dessa ideia de que o menos é mais é muito importante, tá? Independente do plano de ação que vocês já estiverem pensando, na próxima aula vocês já vão trazer o tema do plano de ação de vocês, tá? Então, independente do plano de ação que vocês estiverem pensando em executar no projetinho de extensão de vocês, menos é sempre mais, tá? Partir de ideias simples para depois chegar numa complexa, né? Depois de ver os resultados, é sempre a ideia melhor, tá bom? Então, um outro ponto que é princípio importante dentro dos métodos de experimentação, de extensão, é a ideia da experimentação, né, gente? Por que experimentação? Porque a experimentação é um elemento do aprender fazendo. Não é isso? Experimentação. Todo mundo já pagou a experimentação aqui? Então, a experimentação, seja em qual circunstância for, vai sempre me permitir ver uma inovação, né, acontecer e isso vai lhe dando segurança. Por que talvez vocês estejam preocupados, né, assim? Porque talvez vocês nunca tenham tido contato com essa ideia de escrever um projetinho mesmo, né? Não sei. Mas a vivência de ir em busca dessas informações para delinear uma proposta causa essa insegurança. Mas a partir do momento que vocês viverem isso agora aqui na disciplina, na próxima oportunidade para delinear uma proposta de um projeto, vocês vão estar mais seguros. Por quê? Porque vocês já experienciaram fazer isso. Experimentação é isso. É isso que a gente fala. É preciso levar o agricultor à experimentação do que a gente fala. É preciso fazer ele meter a mão na massa. Vamos fazer uma compostagem? Vamos. Então, o senhor começa. O senhor vai separar, né, os materiais tudo direitinho para a gente começar a compostagem. O senhor é quem vai fazer a compostagem, vou estar só lhe orientando. Facilitador do processo. O que deixa o agricultor viver a experiência para ele se sentir confiante, certo? Reforçar a autoestima do agricultor. As meninas que estão perdidas aí, é essa sequência. Tiveram a Ana Palmeiras entrou só depois, mas eu mostrei uma sequência de comandos que a gente tem que seguir para desenhar um projeto de extensão, né? Depois você vai ver. Então, a partir daquele desenho, tudo fica fácil quando a gente pensa que só temos um público a atender, que é o agricultor, a família rural. Eu tenho que assisti-los, eu não tenho que me preocupar com o meu ego de levar uma proposta super master para a universidade. Se não for viável para o agricultor, não adianta. Ela só vai ser master para a universidade se ela atender o produtor. Se você de fato teve essa preocupação na linha que estava escrevendo. Se você buscou a informação de como poderia ajudá-los, de que mudança você pode levar para eles, só assim o teu projeto vai ser bala. Não estou falando nem do projeto daqui do curso. Eu estou falando de projetos futuros mesmo na vida de vocês. Esse projeto vai ser um começo na vida profissional de vocês, né? Dentro de extensão. Mas
pensem que muitas vezes tem uma preocupação muito maior, né, em como isso vai ser divulgado, como isso vai ser publicado, ficando em último a preocupação com o que de fato importa, que é a mudança na realidade daquela agricultor, daquela agricultora. Então é isso aqui que eu quero dizer a vocês, tá? Dar aumentar a autoestima deles, levar o entusiasmo dos agricultores, faz toda a diferença. Então, a ideia de fazê-los experimentar, vivenciar a tua proposta, né? O que você está querendo levar para ajudá-los é muito importante, tá? Então, outro ponto que vem dessa ideia de princípios dentro da metodologia, que é importante também, é a ideia de sempre valorizar os conhecimentos e a cultura local. A gente já falou disso, né? Se eu estou trabalhando com um projeto de extensão rural, é claro que o meu foco também deve ser esse resgate para fazer eles se sentirem culturalmente como eles são, né? Ricos de conhecimento. Então, eu vou valorizar o conhecimento do agricultor, da agricultora. Às vezes eles até testam a gente, como eu já falei, às vezes a gente chega querendo falar tanto e não escuta um minuto do que o agricultor fala. Ou às vezes a gente fala tanto, 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 e na hora que ele abre a boca a gente fica, oh, meu Deus, ele sabe já tudo isso que eu fiquei aqui falando esse tempo todo, achando que estava falando grande coisa. Acontece muito, entendeu? Acontece muito. Você tá assim, achando que tá abafando, falando. Quando você termina de falar, o agricultor pega aquilo tudo que você falou e lhe dá uma aula. E você achando que porque é extensionista que veio da universidade, levando alguma coisa para o agricultor, era o que sabia tanto. Entenderam? Então, assim, o diagnóstico participativo é isso que a gente falou anteriormente. É não chegar se achando nada, é chegar aberto, certo? Alguém tentando entrar aqui a essa altura do campeonato. Deixa eu ver. Tô aqui no Meet. Cinco horas da tarde, não sei não, viu? Tá, então, gente, espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio aí, tá? Então, a ideia não é chegando, é chegar na humildade, na simplicidade, beleza? Então, como diz aqui mesmo, não raro os próprios agricultores apresentam soluções técnicas mais adaptadas. Imagina, você chega achando que quem vai... Às vezes, pense aí, vamos levar para as meninas aí que disseram que está meio perdida no projeto. É claro que, infelizmente, devido à pandemia, vocês não vão conseguir ter esse contato. Eu não sei também, que teve alguém na turma que disse que é possível, sim, encontrar uma comunidade para conversar. Não sei se é a realidade de muitos aqui, ou de poucos, ou de nenhum. Mas, assim, imagina você chegar na... O pessoal está entrando aí, né, agora. Só com um pouquinho de uma hora de atraso, mas não sei se foi porque tentaram entrar antes. Vamos lá. Como eu ia dizendo, imaginem vocês chegarem, né, na comunidade lá, se achando, como eu disse, os que... Considerando que vocês estão com todo o conhecimento para levar até eles, e de repente, no final das contas, vocês perceberem que eles que estão dando a solução para a ideia do projeto de vocês. Porque isso é bem possível de acontecer. Como eu ia dizendo, imagina as meninas que disseram aí que não estão se sentindo muito, né, preparadas, sei lá, para a escrita do projeto.
Imagina aí, se vocês tiverem, né? Eu não sei se vai ter de fato oportunidade com a pandemia de fazer este momento em loco com a comunidade rural, mas imagine se vocês tiverem, chamar ali o produtor, o agricultor, sua família para um cafezinho. É verdade, é eles que convidam mesmo. Senta, toma um café, bate um papo, e aí, quando você vê, você sai com o seu projetinho, ó, todo delineado para chegar na academia e trabalhar. Com ideias deles, que você achou que era você que ia levar, mas que eles que lhe mostraram ali o que é que eles estão precisando. E como você pode ajudá-los, certo? Então, por isso que eu trago aqui, nesse finalzinho desse slide, essa ideia que não raro os próprios agricultores apresentam soluções tecnológicas mais adaptadas àquela realidade deles. Então, por isso que este papel, como a gente viu nos slides anteriores, de não mudar a ordem das coisas, começar, né, preocupando-se com esse público que vocês querem atender, que são os agricultores, é muito importante, tá? O comando deve vir sempre deles. Então, lembrando que sempre do simples para o mais complexo e menos é mais, tá? Então, muitas vezes, como a gente está percebendo, né, gente, o que é que acontece? A gente não se dá conta de que o nosso papel é ser um facilitador do processo e não o que vai resolver o problema, né? Essa é a ideia que eu comecei falando com vocês na aula, que eu quero que vocês tenham sempre em mente. Os extensionistas, eles se convertem, ou devem pelo menos, né, se converter em facilitadores do processo. As pessoas, né, é quem devem desenvolver a liderança. Os agricultores é que devem se apropriar do controle da situação, para que eles se desenvolvam. E muitas vezes não, né? Muitas vezes quer-se ter o controle da situação de tal maneira que não se permite que o agricultor se desenvolva, cresça, se empodere das situações e das técnicas, tá? E é essa a nossa ideia, fazer com que eles se empoderem das técnicas. Então, por isso que a gente fala que é importante ter sempre em mente essa postura, né, de um processo que reforça a capacidade das pessoas para o conhecimento e as habilidades delas de resolverem as coisas na comunidade. Eu não estou aqui para trabalhar o agricultor como um fantoche, mas sim para torná-lo hábil, né, para desenvolver a habilidade deles em resolver as suas coisas, tá? Então, aqui a gente fala do protagonismo como princípio da metodologia, importantíssimo, protagonismo do agricultor, tá? No centro do processo se encontram as famílias dos agricultores. Então, gente, quando a gente vai pensar na metodologia, quando vocês forem trabalhar a metodologia do projeto de extensão de vocês, não saiam em nenhum momento desse foco, tá? No centro do processo, quem se encontra não é a professora Diane, que eu quero atingir com a minha proposta, não é o CPCE que eu quero atingir com a minha proposta, que se encontra no centro do processo são as famílias dos agricultores que eu estou me propondo, na minha proposta, no meu planejamento de ação, ajudar. Eles que estão no centro do processo. Partindo daí, é impossível não dar certo. Tá? E eu digo a vocês que a gente percebe isso nas linhas, né? Quando o projeto ele é trabalhado, escrito, pensado com essa preocupação com a realidade da família rural, da comunidade rural, do produtor, do agricultor, da agricultura, certo? Outro ponto que hoje em dia está cada vez mais assim sendo tocado dentro dos projetos de extensão, por isso que eu trago dentro dos princípios da metodologia, tá? É o reconhecimento da desigualdade de gênero, tá? É reconhecer que a desigualdade de gênero atua, né? Ali, de modo, ela deve atuar de modo a não que seja a favor, né? De uma relação que não seja
equível, mas que sim, as relações elas devem ser equitativas entre homens e mulheres, equitativas. Se viu muito ao longo dos anos a mulher que trabalha ali no meio rural, mas que nunca aparece, porque quem aparece é o agricultor. Por isso que a gente já falou sobre isso. Hoje se faz questão de frisar agricultoras e agricultores, porque a mulher muitas vezes esteve sempre ali na lida, acorda junto com o homem, vai para o campo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, junto com o homem, pega peso igual a ele ou mais, mas sair mesmo só sai a conversa de que é o produtor, de que é o agricultor, que as agricultoras, elas não fazem parte desse cenário. Então, isso aí é uma conquista de tempos já que vem acontecendo, a gente já viu isso na disciplina. Então, a cultura rural, infelizmente, por muito tempo, tendeu a privilegiar a participação masculina nos espaços, né? Então, a metodologia de extensão agora, a gente precisa trabalhar, vocês que estão com a faca e o queijo na mão para trabalhar a metodologia de extensão no projeto de vocês, deve ser trabalhada de modo a criar condições para que homens e mulheres possam participar, certo? É parte importante de projetos de extensão hoje. Tá? Aí também dentro desse ponto, né, dos princípios de metodologia, é importante frisar, né, a necessidade de reconhecer ações que sejam afirmativas, né, para incorporar as mulheres na participação e na tomada de decisão em todos os assuntos, tá? Então, como eu disse, tem projetos que são voltados justamente para esta causa das mulheres. Vocês viram isso. Então, tudo isso deve estar dentro aí das ideias de vocês, que eu acredito que devem estar circulando a cabecinha de vocês aí para esse projeto, tá bom? Assim, é possível impulsionar e promover a participação da mulher com o objetivo de fortalecer a sua autoestima, a sua liderança dentro da comunidade. Beleza? Então, gente, nos princípios da metodologia de extensão, não tem novidade, é a horizontalidade que deve ser o auge, a horizontalidade, onde os extensionistas são simples, são amigáveis e têm uma relação horizontal, frente a frente, com seus agricultores e agricultoras, tá bom? Aquela ideia da verticalização da prova, que eu falei nos primeiros slides aqui, ela deve ser o quê? Abandonada, tá? Horizontalidade. Tudo isso é coisa para vocês estarem alimentando no desenvolvimento do projeto de extensão de vocês, na justificativa dos projetos de extensão de vocês, tá? Essa aula de hoje é um conteúdo que está dentro da nossa ementa, que vem propositalmente junto com a ideia do projeto para norteá-los. Então, o pessoal que ainda está meio assim, sem rumo com relação ao projeto, como vocês falam, né? Rumo, comecem a se ligar aqui dentro da aula. Beleza? Então, os extensionistas devem fazer o quê? Se posicionar de modo a facilitar e apoiar as organizações de desenvolvimento, né, dentro das comunidades, facilitando assim o processo de empoderamento rural, como eu já falei. Então, aqui a gente trabalha com esse empoderamento rural. Vem a professora com esse mimimi de empoderamento. É empoderamento mesmo. Só que aqui o empoderamento não é esse do mimimi, não. O empoderamento é que a gente tem consciência aqui dentro da disciplina, porque a gente viu em todos os instantes, na história da extensão, por A mais B, que a coisa era tratada de que forma? Sempre de cima para baixo. E aqui a gente vê o quão importante, o quanto traz um diferencial tratar nessa horizontalidade, tratar de igual para igual, né? De modo a dar, a facilitar que se tenha lá do outro lado, no lado do agricultor, uma autoestima, uma confiança no processo, tá? Então, aqui como um exemplo que a gente vai ver também mais para frente, né? De ideias e estratégias dentro de metodologias de extensão, tem os estágios de vivência, né? Onde os promotores, promotoras, os extensionistas
leva um tempo ali, uma semana, né? Em outras regiões onde se está realizando o mesmo trabalho, tá? Durante esse período do estágio, o que é que acontece? Se vive e trabalha com as famílias, fazendo contato com os líderes das comunidades, com outros promotores e promotoras. Nesse estágio, nesse período de estágio de vivência, é que é uma das estratégias, dentre as que a gente vai ver ainda na aula, que permitem o crescimento, essa autoconfiança por parte do agricultor e da agricultora, ou dos agricultores e agricultoras, certo? Como ferramentas, né? Antes de falar dos métodos ainda, nós vimos que a aula de hoje é métodos e meios de extensão rural. Então, como ferramentas a serem utilizadas nesse processo, temos muitas ferramentas que podem ser inseridas nos métodos, né? Aí uma das ferramentas são as parcelas experimentais, que pode ser pensada dentro do projeto de extensão de vocês, tá? Essas parcelas são unidades experimentais realizadas nas próprias propriedades das famílias de agricultores ou agricultoras para testar, né? E fazer com que eles aprendam técnicas, sendo sempre aquela ideia da experimentação, né? Testar, experimentar aprendendo, né? Fazer com que eles coloquem a mão na massa, como eu já falei, e dali adquirindo conhecimento acerca daquilo que eu estou querendo levar de novo, digamos assim, para aquela comunidade rural, tá? Outra coisa que é importante, testemunhos, né? É uma ferramenta também para trabalhar os meus métodos, é um meio de trabalhar os meus métodos, né? A gente sabe que a palavra, ela tem um ditado que diz, né? A palavra, ela ajuda, sei lá, mas o testemunho é o que arrasta, é o que faz a pessoa. Então, os testemunhos, a gente vai pensar ali nas reflexões que os agricultores fazem acerca de suas experiências, para que outros possam aprender também. Então, se eu estou aprendendo aqui com esse extensionista, e eu converso com o meu vizinho ali na minha comunidade rural, e falo que eu estou aprendendo, que eu estou achando que está melhorando realmente, isso vai tomando uma proporção, que é a proporção que a gente deseja, de fazer o desenvolvimento acontecer no meio rural, né? Então, às vezes, como eu falei, trabalha-se com os próprios recursos locais, com produtos e materiais locais, né? As trocas de experiências entre os agricultores, às vezes acontece troca de materiais, além de troca de experiência, troca de sementes, né? Produtos de modo geral, tá? Isso aí é algo que ajuda dentro dessa ideia do testemunho e também, né, dentro dessa ideia aí, de fazer com que ocorra essas trocas entre eles, a partir daí se chega num patamar maior ainda, que é o momento de divulgação de como esses meios estão sendo importantes, né? Aí pode-se encontrar outro tipo de recurso, que é o recurso externo, né? Onde a gente tem materiais audiovisuais, programas de rádio, tudo associado às ferramentas, né? Ou como uma ferramenta associada aos métodos para ajudar nesse processo que é o foco de desenvolvimento na realidade que está se trabalhando ali dentro da comunidade rural. A gente vai falar mais dessa parte de rádio dentro dos métodos, então vamos seguir, tá? Agora vamos então, de fato, classificar os métodos, tá bom? Então a gente viu que os métodos podem ser classificados em individuais, massais ou grupais. Individuais estão relacionados com as visitas, né? Podem ser técnicas de orientação, acompanhamento, um contato, entrevista, tudo isso está dentro do método individual ou individuais, tá? Nos métodos individuais, são aqueles que vão atingir os agricultores ou famílias de agricultores individualmente, isoladamente, em cada ação. Então, aqui eu vou conseguir conversar com cada família isoladamente, tá? No meu plano de ação. Só que para executar esse plano de ação, é preciso que se esteja atento a um todo, certo? Porque eu quero chamar a atenção disso
Principalmente vocês que estão na iminência de começar a trabalhar no projeto de vocês, porque às vezes a gente deixa fluir a ideia e não vai se tocando do todo, né? Por exemplo, se eu decido por um plano de ação individual, onde eu vou estar visitando, né, aquelas famílias isoladamente em cada ação, eu tenho que ter condições de fazer isso. Eu determinei na minha proposta que vou viajar a semana inteira para viajar cada família em um dia, trabalhar com cada família em um dia. Agora, eu tenho recurso para fazer isso? Né? Quando eu pensei na proposta, que eu determinei lá os recursos, que a gente viu que isso é importante também dentro da proposta, eu coloquei isso, né? Será que eu vou ter condições de viajar, sei lá, 15 dias, porque são 15 famílias para conversar e visitar cada uma, levar um dia em cada família? Tudo isso tem que estar muito descrito, né? Muito bem descrito. Ou será que é melhor lançar mão de outro método de ação que não individual, né? Percebi que esse vai ficar muito trabalhoso, muito custoso, não sei. Então, os métodos individuais são aqueles que a gente fala assim, que tem que ser utilizado com moderação e bem planejado, tá? Eles muitas vezes apresentam custos altos, já que alcançam uma família de cada vez, como eu falei, tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, são métodos que normalmente propiciam uma maior profundidade de ação, né? Porque imagina, você trabalhar isoladamente com uma família e você trabalhar com 10 famílias ao mesmo tempo. Onde você acha que vai ter melhor resultado? Provavelmente, né? Quando você consegue trabalhar isoladamente, né? Com uma família por vez. Se não é possível, vai se pensar num plano de ação que seja execuível e que traga o retorno esperado, mas não adianta também, porque é melhor individual, fazer individual, você não vai ter como dar suporte para individual, certo? Então, tudo isso são coisas, por isso que eu falei, quando a gente está pensando no plano de ação, que está trabalhando com a ideia do método em si, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Será que de fato eu vou ter bala, né? Vamos assim dizer, para sustentar até o fim essa ideia de usar um método de ação trabalhando individualmente com as famílias, tá? Então, no individual a gente tem aí também o de contato, né? O contato é aquele que às vezes o próprio agricultor procura o extensionista, né, para uma conversa, ou o de contato pode ser um convite que parte do contrário, do extensionista para o agricultor ou para as famílias. É um contato inicial mesmo, individualmente. A visita, que é muito utilizada, né? Acho que na maioria das situações, né? É utilizada sempre que houver necessidade de um trabalho que é mais focado na propriedade, né? Eu tenho uma propriedade, uma comunidade que eu quero fazer acontecer uma mudança, visitar aquela realidade, como a gente já viu, é essencial. Então, é um dos principais métodos a visita, pois mesmo em uma extensão de processo, né, faz necessário que as famílias sejam atendidas individualmente. Tá certo? Então, aqui são imagens de visita mesmo, para a gente ter noção, coisa que vocês já sabem. Então, a visita, como que ela pode, né, ser? Que a gente às vezes pensa que a visita é só aquela ali de colher informação, como eu falei no início, né? Que numa visita, num bate-papo, num cafezinho, a gente pode sair com a ideia do projeto bem adiantada. Mas não adianta, a visita ela não pode ser só uma visita informativa. Ela pode ser informativa, mas ela também deve ter outros contextos de visita para que a coisa ela tenha um acompanhamento, né? Então, ela pode ser informativa, pode ser de diagnóstico para a implantação de novas atividades ou aperfeiçoamento das atividades já existentes. Pode ser uma visita para demonstração prática. Eu vou sempre precisar estar visitando, na verdade, né? Não existe. Eu disse a vocês, logo quando eu cheguei aqui, eu trabalhei junto à comunidade ali, Piripiri, então eu tinha que ir pelo menos 2 vezes na semana lá na comunidade. Visitá-los, fazer acompanhamento, ver como é que eles estavam fazendo, o que eu já tinha demonstrado. Então, assim, a ideia da visita
ela é algo que tem que estar bem determinada também no projeto, porque ela vai acontecer de qualquer forma, vai ter que se fazer visitas, né? Corriqueiramente ou rotineiramente nas comunidades, tá? Então, por atingir no individual, muitas vezes, por atingir uma única família e depender de tempo, a visita exige que o extensionista analise antecipadamente, certo? A necessidade da visita em relação aos demais métodos de extensão. Então, eu tenho que pensar tudo antes de colocar o projeto para andar, né? Eu tenho que estar com tudo muito bem descrito na minha mente, na hora que eu vou estar executando. Porque eu não posso deixar o projeto começar a acontecer, as atividades, para me dar conta de que eu não poderia ter pensado dessa forma, deveria ter ido para outro método, certo? Sempre avaliando os objetivos, as vantagens, as limitações do método que eu estou pensando em trabalhar. Tá bom? Vamos lá. Então, todas as informações, né, como já falei, do ou da extensionista sobre as famílias, elas devem estar ali sempre, a gente não pode perder de vista, né? Resumindo, é essa a ideia. A gente não pode perder de vista a família que a gente está acompanhando, em momento nenhum, tá bom? Então, a gente fala agora da entrevista também dentro do método individual, tá? A entrevista é um método individual realizado tanto no escritório como no campo, né? Acho que todo mundo já entrou na aula, vou desligar isso aqui. Então, a entrevista é um método individual, pode acontecer tanto no escritório como no campo, como já falei, e é utilizado para conhecer a realidade, muitas vezes a realidade rural, mas também, como já falei, para o acompanhamento. O extensionista não deve ir para a entrevista para chegar lá na hora e deixar fluir. Na hora eu vejo que eu vou perguntar. Não. O extensionista, ele já chega sabendo o que ele vai perguntar, né? Assim, porque ele já viveu aquele momento de pensar qual é o tema que ele quer explorar. Então, ele já sabe mais ou menos o que ele precisa de informação. Claro que, como eu falei, pode ser que você chegue lá e você saia já com o projeto bem encaminhado, pelo menos na mente, né? Porque a visita superou as expectativas, mas você precisa levar umas perguntas que estejam em concordância com o teu tema, com o objetivo do teu projeto, tá? Pensar também, como eu já disse, quem vai ser entrevistado. Todas as famílias, elas estão envolvidas, todas as famílias da comunidade, na relação que você está planejando no teu projeto, ou não? Não preciso envolver todas as famílias no meu planejamento de ação, né? Assim vocês vão pensar, vão chegar à ideia do que concluir a partir de perguntas muito bem elaboradas, tá? A entrevista deve ter um fim definido pelo extensionista ou pela extensão. Então, quem está pensando em trabalhar aí, fazendo entrevista, da forma que for, né? Como eu já disse, vocês estamos num momento diferenciado e vocês sabem que esse projeto é um projeto muito mais de proposta, né? Do que de ação mesmo. Então, sempre trabalhar a proposta de vocês tendo esses pontos em mente. Então, a entrevista ela deve ser planejada, né? O extensionista deve elaborar ou estudar os roteiros das entrevistas, determinar o número de pessoas que vão ser entrevistadas, escolher uma época, né, um horário melhor para fazer a entrevista. Se vai precisar de colaboradores, treinar esses colaboradores para ajudar, porque imagine se for várias famílias da comunidade, vai precisar de colaborador para levar para esse momento da entrevista, né? Então, assim, tem que fazer a avaliação da entrevista, como todos os métodos. As entrevistas devem ser avaliadas pelos extensionistas, né? É um método que permite a avaliação e a reformulação, né? Se você está ali vendo que aquelas perguntas
estão indo para um caminho que não era muito, que assim como pode superar expectativas, pode deixar a desejar. Então, se a entrevista está indo para um caminho que está fugindo do teu foco, né, você pode ali sentar com a equipe e reformular, né, até de acordo com aquela realidade que você achava que era de um jeito, está muito pior ou está muito melhor, reajustar, reformular, né, para que assim possa ser ter uma aplicação de modo a trazer os benefícios para aquela comunidade, tá? Então, a avaliação da entrevista ela deve considerar a objetividade dos dados coletados, a atuação do entrevistador, a seleção das pessoas entrevistadas, a época e horário, como já falei, da entrevista, o tempo que eu vou gastar, a qualidade, né? Muito importante que seja uma entrevista de qualidade, que o agricultor esteja envolvido naquela ideia da metodologia do diagnóstico participativo, tá? Continuando na classificação dos métodos, agora nós vamos falar dos métodos grupais, tá? Então, os métodos grupais vão ser aqueles que atingem um determinado grupo dos agricultores, né? Sendo esse grupo, como eu já falei previamente, delimitado pelo extensionista. Eu já sei que grupo eu quero atingir para chegar no meu tema, no meu objetivo, tá? Por isso, muitas vezes, por já saber o grupo que você quer chegar, se torna, às vezes, mais eficiente do que aqueles individuais. Mas isso é relativo, tá? Então, são métodos utilizados com aqueles agricultoras que são alvos da minha ação de extensão. Então, por exemplo, quem já conhece alguma realidade, né? Tem gente aqui na sala virtual que nunca teve contato com comunidade rural, que, né, como já disse, pode ter gente que está aí meio perdido, porque não sabe nem como seria se não fosse a pandemia e que tivesse que chegar até essas comunidades de fato. Não sabia nem por onde começar. Mas, por outro lado, tem muita gente aqui na nossa sala de aula também que, pelo contrário, tem uma vivência muito boa, inclusive, já nessa questão de estar em contato com realidades de comunidades rurais. Que já conhece, que já até sabe aonde vai para poder começar a desenvolver seu projeto. Então, são pessoas que já vão ter uma facilidade diferente, né? Vai trabalhar aqui, digamos, já dentro desse método que sabe o alvo da ação, né? O extensionista que sabe o alvo da sua ação, ele já tem uma vantagem para aquele que chega ainda para garimpar, né? Para perceber o ambiente. Então, você já sabe o ambiente que vai trabalhar, é meio caminho andado, né? Então, sempre lembrando que a escolha depende do objetivo que se deseja com a ação extensionista, né? Qual o método escolher, esse grupo, se são os grupais ou individual, isso vai depender muito do que a ação extensionista que você quer chegar, tá? Então, dentro dos grupais aparecem aqui as dinamizações de grupos, né? Quais são as dinâmicas que eu posso pensar nas estratégias de trabalho dentro do meu projeto de extensão? As técnicas de dinamização de grupos são utilizadas justamente para incentivar a participação, né, de todas as famílias rurais, de todos os agricultores e agricultoras presentes na atividade. Tá? Por quê? Porque sempre tem aquele que é mais tímido, envergonhado, aquele que fica calado, que acha que a sua opinião não vai contribuir em nada. Mas, enquanto extensionista, né, a ideia de extensão rural, ela precisa construir uma intervenção que é baseada na opinião e no conhecimento de todos os agricultores. Então, é isso. É saber trabalhar até nas dinâmicas, se for o caso de dinâmicas grupais, de modo a envolver todos, né? Então, as técnicas de dinamização de grupo sempre devem ser no sentido de incentivar todos que estejam presentes. Inclusive, como técnica, né? Dá para puxar aqui esse exemplo de técnica de dinamização em grupo, que é utilizado quando possível, se cabe no recurso, no orçamento do projeto, viagens de estudos, né? Então, é um dos recursos de maior valor na motivação dos agricultores e das agricultoras.
Quando a ação extensionista busca desenvolver sistemas de produções novos ou práticas novas e fazem isso por meio de viagens de estudo, tá? Uma viagem de estudo pode ser planejada para mostrar, para explicar a aplicação de uma prática específica, né? Por exemplo, você faz uma viagem de estudo para mostrar que está funcionando o uso de adubação orgânica em pomares em determinados lugares, tá? Pode incluir várias práticas, não só de adubação orgânica, né? Estou puxando essa, mas tem propriedades, né? Pessoal, aqui tem gente que acompanha o professor Gustavo ali, a turma da fruticultura, que sabe que às vezes uma viagem de pouco, uma distância pouca, pode levar os agricultores e agricultoras a conhecerem realidades, propriedades com fruticulturas que façam eles, realmente funcionou aqui, pode funcionar lá. Mas se você tem conhecimento que esse plano de ação de fato pode funcionar para a realidade deles, né? Então eles podem conhecer esses diferentes pomares, né, com manejo e experiência de outros agricultores e se empolgarem, se envolverem. É a dinamização de grupos que a gente fala, né? Então, viagem de estudos, mostrando algumas situações que leva aí para visualizar. E, ainda dentro dos métodos grupais, temos as unidades de referência, tá? Que é também uma demonstração envolvendo um conjunto de técnicas e manejos já comprovados e conhecidos que são empregados por um agricultor. Então, tem também unidade de referência que pode servir de modelo, né, nesse processo aí de tentar fazer com que o agricultor ele veja que está acontecendo numa realidade próxima dele, que ele pode levar à realidade dele, tá? É bastante utilizado quando se quer implantar sistemas novos, diferenciados daqueles já existentes na comunidade ou município, tá bom? As unidades de referência. Métodos massais. Os métodos massais, né, vão trabalhar ali, que é a parte de levar para um número maior de pessoas, com exposição, né, uma campanha, jornal, rádio, televisão, vídeo, folder, panfletos, tudo isso são utilizados quando eu estou querendo levar para um número macro de pessoas aquela informação, aquele conhecimento, né? Então, os métodos massais vão envolver aí folhetos de divulgação, que você já conhece, que o folheto é uma publicação não periódica, que tem número de páginas publicadas e tudo mais, né? Mas que tem um valor didático, né? Informativo, apresentando aí uma série de instruções e ilustrações sobre um tema, tá? Então, tem os folhetos também que podem ser utilizados para atingir um público, tá? Exemplo, se você tem domínio aí de uma poda frutífera, receitas de caldas e fertilizantes, e quer levar isso ao conhecimento de um número grande de agricultores, né? Pode-se pensar nessa ideia de um folheto para divulgar, tá? Além do folheto, tem folha solta, que é a publicaçãozinha de uma folha só, que acontece muito para divulgar também, quando se trata de um assunto específico, tá? É um material de impressão aí bem simples. Os folders, que são conhecidos de vocês, estão dentro dos métodos massais, tá? É também uma folha impressa, tá? A diferença do folder é que aqueles que são dobradinhos, né, como vocês sabem, e que tem informação mais detalhada acerca de um determinado tópico, né? Aí, justamente por estar dobrado, cada seção ali vai ter separados assuntos, né, daquele tema central. O folder também pode funcionar de forma instrucional na elaboração, né? Levando instrução para os agricultores, levando sempre em conta o público, o conteúdo da mensagem e a ação que eu desejo, né? Será que somente trabalhar com esse método de folder, de folheto, de levar um papel para que eles, né, tenham conhecimento, vai atingir o meu objetivo, o meu plano de ação? Ou será que eu queria um plano de ação mais
aprofundado, que entrasse mais em contato com a realidade deles. Tudo isso tem que ser pensado. Rádios, né? Programas de rádio também pode ser utilizado quando a ideia é multiplicar a mensagem, levar uma informação a centenas ou milhares de pessoas. O programa de rádio funciona muito nessas regiões, né? No meio rural, tá? Os contatos individuais ou com grupos podem atingir apenas uma ou algumas pessoas, mas o rádio, a gente já sabe, pode alcançar até pessoas fora do raio de ação ali direta do extensionista, né? Então, vai até além, às vezes, do que se desejava no plano de ação. Para fechar nossa aulinha, eu deixo aqui algumas perguntas que vocês vão me responder quarta-feira, tá? A partir da nossa aula de hoje, eu vou querer saber de vocês, tá? Vou passar até esse slide, acho que logo para vocês não perderem de vista, porque quarta-feira a nossa aula vai ser sobre isso aqui. Porque eu quero pegar o termômetro, vou trazer um termômetro para sentir a temperatura de vocês em relação a esse projeto. Eu estou achando vocês muito mornos, frios, tá? Então, assim, eu vou questioná-los sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, que a gente vem conversando, na verdade, né? Para esse projeto de extensão, como que vocês estão imaginando, né? A postura do extensionista? É como a gente conversou hoje, que deve ser um facilitador, que deve assessorar, né, o agricultor para identificar problemas e causas. Quando se pensa em orientar no uso de tecnologia, como é que vocês veem, né, a posição do extensionista dentro de um projeto, quando a gente fala nesse assunto de orientar o uso de tecnologias? Como que vocês se sentem capacitados na ideia de avaliar riscos e incertezas de um projeto? Como que você se vê como gestor de processo no desenvolvimento local ou de um local, quando se pensa em um projeto ou um planejamento de ação em que vocês têm que aparecer como gestor dos processos? Como é que vocês, enquanto extensionistas, podem fazer isso? Como? Sozinhos? Dá para fazer o planejamento da ação de vocês sozinhos? Tem que ser em equipe? Como é o processo? Qual seria o melhor método para trabalhar com os agricultores dentro do que vocês estão pensando? Tudo isso semana que vem. Quarta-feira, né? Semana que vem, não. Tudo isso depois de amanhã eu vou querer saber de vocês. Qual seria o melhor método mesmo para trabalhar com os agricultores? Ah, professora, antes da aula de hoje eu estava pensando que eu ia fazer tal coisa. Mas depois da aula de hoje acho que não vai dar certo, não. Ou então, não, professora, com a aula agora eu já sei, vai dar para fazer isso. Ou então, não, professora, com a aula que eu estou mais doida ainda, não estou mais sabendo o que é que eu quero nem o que eu vou fazer. Tudo isso é possível, né? Quais as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos que a gente viu nessa aula de hoje? Vocês precisam ter isso muito claro para desenhar um projeto de extensão. E aí vem a perguntinha do milhão. Vamos nos imaginar planejando uma atividade qualquer para um grupo de agricultores? Como vocês fariam? Como faríamos? Vamos imaginar e planejar? Contem comigo, viu? Não fiquem assustados, não. Eu estou aqui para ajudar vocês. E aí? Hoje a aula foi totalmente silenciosa. Preciso que alguém abra um áudio aí para me falar alguma coisa. Antes de eu fazer a chamada. Estou esperando. Ou será que vocês estão fazendo outra coisa? Eu não estou prestando atenção na aula. Fico, né? Eu sou meio assim de fazer projetos por conta de que tudo que eu sei fazer é presencial, sabe, professor? E daí fazer à distância me desanima muito. E também eu tô escrevendo meu TCC e por isso que eu até atrasei a aula, até não tô ainda dando tanta atenção assim devida para esse projeto por conta disso, entendeu? Entendi.
Eu sei que alguém mais? Mandem ver aí. Falem, vocês estão muito quietos hoje. Eu vou interromper aqui a Professor, gravação. Vou interromper a gravação, porque senão eu vou esquecer e vocês ficam mais à vontade.